Oi pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, eu gravei a aula ontem, mas ficou no formato espelhado, né? Ou seja, não dá para você ler o que está escrito na lousa. Então eu estou regravando a aula de ontem e depois eu vou gravar a aula do dia seguinte, a aula 2, tá? Lá na aula 1, nós começamos a fazer uma revisão de frase, oração e período, tá bom? E antes de tudo, deixa eu perguntar assim, se vocês estão bem, se estão cumprindo, né, a quarentena, o isolamento aí direitinho, é importante, né? Tomar muita água, fazer atividade física, ficar exposto pelo menos uma meia hora no sol, porque tem vitamina D. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar, que logo logo nós estaremos juntos naquela sala de aula maravilhosa, tá? Aquela coisa deliciosa de Ana Lívia junto com o José. E aí a gente vai matar a saudade de todos. Andrew, eu espero que você esteja bem também, Andrew. Todos os outros alunos, tá? Então vamos começar. Para começar, pessoal, eu preciso que vocês peguem o nosso querido livrinho de gramática, certo? Gramática, 8º ano. Nós estamos lá na página 40. Mas, antes de começar, então, livro de gramática. Nós vamos começar lá pela página 40, tá? Mas antes de começar lá com a página 40, que ali já tem toda uma explicação de predicativo do objeto, predicado do verbo nominal, eu quero fazer uma revisãozinha para vocês sobre o que é frase, oração e período. Então eu preciso que vocês tenham aí ao lado de vocês o caderno de português, né? Se você quiser anotar alguma coisa. Eu preciso também que você tenha aí lápis, caneta, borracha, um marca-texto. Eu preciso que você arrume aí a sua boa vontade, o seu ânimo, o seu humor para poder assistir a aula. Porque a aula online a gente sabe que tem as limitações dela. Não é nem metade daquilo que a gente faz em sala de aula, né? Assim, na questão de interação. A aula online ela rende muito em conteúdo, porque não tem interrupção, então o professor vai explicando, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 40, o nosso livro começa falando assim, de classificação do sujeito, etc, tá? Mas antes eu quero ver se vocês se lembram. Aqui, pessoal, a diferença entre frase, o que é frase, o que é oração e o que é período. Depois você vai ter aí um período simples e o período composto. Espero que agora não esteja mais espelhado, né? Que daí todo mundo pode ver sem reclamar de nada, tá bom? Pessoal, tanto a frase quanto a oração, elas significam, elas têm um enunciado, elas comunicam alguma coisa, tá? Então, para que seja uma frase, para que seja um enunciado, tem que comunicar. Se você juntar um monte de palavras sem significados, que não comunica nada, nem para você, nem para quem está ouvindo, não é nem frase, não é nem oração, não é nada, tá? É um amontoado de palavras. A diferença entre uma e outra é que na oração você vai ter um verbo. Esses elementos aí, essas palavras, elas giram em torno do verbo, porque o verbo é a palavra mais importante. Na frase não tem o verbo, mas mesmo assim existe comunicação. Então é um conjunto, né? É um enunciado sem verbo. Então quando eu falo assim, socorro! Tá? Eu estou me comunicando, eu estou pedindo ajuda, eu quero que alguém me ajude, mas a hora que eu escrevi essa frase de socorro, eu não precisei do verbo, tá bom? E a oração? É a mesma coisa, só que é um enunciado, que jeito? Se aqui é sem, aqui é com verbo. E exemplo? Você pode até falar assim, ó, eu preciso de socorro. Certo? E aí vai ser uma oração, porque você tem o verbo aí precisar, tá?
Então, esse daqui é um verbo. Se vocês quiserem anotar, fica à vontade aí, tá? Só não vou ficar perguntando, hein? Terminou, copiou, tá bom? Só relembrando, uma palavra é verbo. Quando que eu sei que uma palavra é verbo? Como que eu sei que uma palavra é verbo? Verbo é uma palavra e lá no dicionário ela termina de que jeito? Lá no dicionário ela termina em ar, ir ou or. E o verbo é uma palavra que dá a ideia de ação. Ou seja, o verbo mostra aquilo que você faz todo dia, está fazendo agora, que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã. Ele mostra tudo aquilo que é ação. Eu cantei, eu falei, eu escrevi, eu acordei cedo, amanhã eu acordarei cedo de novo, assistirei às aulas com maior boa vontade, farei todos os exercícios, tá? Então, todas essas palavras que eu falei são verbos, por quê? Lá no dicionário elas têm infinitivo, elas terminam em ar, ir, or, elas dão ideia de ação. E mais uma coisinha, essas palavras, dependendo da frase, elas mostram um tempo presente, tempo passado, tempo futuro, o que não acontece com outras palavras da nossa língua. Por isso que o verbo tem essas características aqui. Então essas são características do verbo, certinho? Então, para você saber se a palavra é verbo, você saber se é uma oração, se tem verbo nela, você tem que relembrar disso daqui, tá? Mas sem problema, isso aí eu acho que é muito fácil para todos vocês. E depois nós temos uma outra terminologia em português, uma outra parte na gramática que diz que quando você tem só uma oração e só um verbo, você tem um período simples. Se você tiver dois verbos e duas orações, você vai ter um período composto. Então veja aqui, período simples vai ter um verbo e vai ter uma oração. O período composto, dois ou mais verbos, tá? E que daí nós vamos ter duas ou mais orações. Então, esse daqui é um resuminho de tudo que foi falado naquele um mês de aula que nós tivemos. Que agora eu estou retomando para depois a gente poder ir para a página 40. Sem problemas? Identificou o verbo, viu se é frase, viu se é oração. Todas têm que comunicar. Para poder ser frase ou oração, tem que comunicar. Bom, lá no nosso livro, ó, se você pegar o nosso livrinho legalzinho ali, você vai ver que tem um quadrinho verde na página 41 falando dos tipos de sujeito. É aí que eu vou começar essa segunda parte aqui. Então, página 41 do livro de gramática, tipos de sujeito. Antes de classificar o sujeito, a gente precisa lembrar que o sujeito é a parte da oração que responde a pergunta quem é que? Então, página 41, tá? Você tem um quadrinho ali, tipos de sujeito. Antes de ver a classificação do sujeito, a gente precisa relembrar o que é o sujeito. Quem é esse famoso sujeito que aparece aí em tudo quanto é aula de gramática, né? O sujeito é a parte da oração que mostra quem fez, quem que praticou a ação do verbo, tá? Então você tem que começar pelo verbo, você acha o verbo lá na sua oração e pergunta para ele assim, faz na sua cabeça a perguntinha, tá? Não precisa nem escrever. Quem é que? Quem é que cantou, quem é que falou, quem é que escreveu? Quem? Quem é que? A resposta para essa pergunta aqui vai ser o sujeito. E o que sobrou, coitadinho, né? Tão feio falar que alguma coisa sobrou, né? E o que sobrou é o quê? O predicado. Então, você tem uma oração, você tem lá um verbo, né? Você identifica qual é o verbo lá na oração, pergunta na sua cabeça assim, quem é que? Tá? Aí ele vai falar, o João, a Maria, os meninos, as crianças, ela, eu, todos esses só podem ser sujeitos. O que sobrou dessa resposta aí é o predicado.
exemplos. Vamos lá. Joãozinho. Só o João, vai. João, o que o João fez? João comprou um tênis novo. Aí você vai lá, identifica qual é o verbo. Eu sei que o verbo aqui é o comprou. Por que eu sei que comprou é verbo? Porque lá no dicionário ele é comprar, tá? Ele tem o infinitivo. Porque comprar dá a ideia de uma ação, de ir na loja e escolher e comprar. E porque com essa terminação, com essa desinência aqui, eu sei que essa ação aconteceu no passado. Por quê? Porque comprou, tá? Aí você pergunta assim na sua cabecinha, quem é que comprou um tênis novo? Resposta, João. Então aqui você coloca um Vzinho de verbo, tá? Aqui você coloca que é o sujeito. E o que sobrou aqui, ó, você escreve que é o predicado. Então veja, tudo fica em torno do verbo. O verbo é a parte mais importante, o verbo é o que comunica. Se eu tiver só o sujeito, eu não vou ter um enunciado completo, eu não vou ter uma comunicação completa, tá bom? Mas se eu tiver um predicado completo, aí sim, pode ser que eu consiga me comunicar. E se o João foi na loja junto com alguém? E se eu falar assim, ó, João e Maria compraram um tênis novo. Olha que coisa feia, né? Compraram um tênis novo. Aí eu vou a mesma coisa, pessoal. O verbo comprar, põe o Vzinho ali. Quem é que compraram um tênis novo? João e Maria, tá? E o que sobrou pra cá? O que sobrou pra cá é o predicado. Então, verbo, você escreve lá, você identifica. Você põe aqui sujeito e você põe aqui predicado. Tá? O que mudou da frase 1 para a frase 2? Aqui eu tenho um sujeito formado por um núcleo só. Núcleo é a palavra do sujeito mais importante. Aqui é João, porque só tem o João, tá? Aqui são duas pessoas. Por que são duas pessoas? Porque o verbo está no plural e porque aqui está falando, né? João e Maria, né? Então eu tenho aqui um sujeito composto e aqui um sujeito simples. Por quê? Porque aqui eu só tenho um núcleo e aqui eu tenho dois núcleos. Então, duas classificações do sujeito já estão prontas. São 5 ao todo, tá? A primeira e a segunda. Então vamos fazer agora um quadrinho que já tem na página 41, mas que eu vou também explicar para você do meu jeito, tá bom? Nesse quadrinho aí, você tem a classificação do sujeito. Então vamos ver lá como que é a classificação do sujeito. E dar alguns exemplos, tá? Nós continuamos na página 41 ainda. Não saímos dela, da página 41, do livro de gramática. Então, aquele primeiro sujeito que nós vimos ali na anterior ali, foi o sujeito simples. Depois, tinha lá o Joãozinho junto com a Maria, e aquele ali foi o sujeito composto, tá bom? Depois eu vou ter um outro sujeito que ele se chama elíptico, oculto ou desinencial. Ele tem 3 nomes, vocês vão escolher aquele que vocês mais gostam, tá? E depois, vamos ter que dividir aqui. Sujeito simples, composto, ó, simples, composto. Eu vou escolher elíptico, porque eu gosto desse nome. Ele lembra eclipse, tá? O sujeito está escondido atrás do verbo. Você vai ter um sujeito indeterminado. E, por último, você vai ter algumas orações que elas não têm sujeito. Elas são o quê? Oração sem sujeito. Se quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? Vamos hidratar, porque hidratar é importante também.
Gente, o sujeito simples, ele é formado por um só núcleo. Tá? O sujeito composto, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Lembrando que o núcleo é a palavra mais importante que aparece no sujeito. Bom? O sujeito elíptico, oculto ou desinencial é aquele que está escondido na terminação do verbo. Então, o verbo que vai mostrar quem é o sujeito. Se eu falar assim, ó, estudamos muito, você sabe aqui que esse sujeito é o nós por causa da terminação do verbo. Terminação do verbo é a mesma coisa que desinência, então por isso que ele também é um sujeito desinencial. Se eu perguntar lá, quem é que estudamos muito? A resposta vai ser nós. Ele está escrito? Não. Por que eu não quis escrever? Por economia, porque eu achei mais fácil, mais bonito falar estudamos, ao invés de nós estudamos. O que acontece aqui? Essa parte toda aqui, tudo isso é um predicado. E não tem o sujeito. O sujeito não aparece escrito. E o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, ele é engraçado, sabe? Porque às vezes você sabe quem ele é, mas você não quer contar quem ele é. Então quando eu falo assim, ó, roubaram minha bolsa. De duas uma, ou você realmente não sabe, ou você sabe e não quer contar quem é, tá? O que acontece aqui com o sujeito indeterminado? Ele vai ter um verbo terminando na terceira pessoa do plural. Ou ele vai ter o verbo terminando na terceira pessoa do singular mais o ser. Quando eu falo assim, falou-se mal de você por aí. Tá? Então esse falou-se não está mostrando quem falou. Então, esse tipo de sujeito que termina assim, na terceira pessoa do plural, tem o nome de sujeito indeterminado. O que você vai fazer? Você vai identificar que esse daqui é o verbo e vai mostrar que daqui até aqui você tem somente predicado. Tá? O sujeito não aparece escrito, tá bom? E por último, pessoal, na última classificação aqui, existem alguns verbos chamados impessoais, tá? Verbo impessoal. O próprio nome já diz que se ele é impessoal, ele não tem nenhuma pessoa, ele não se refere a ninguém. Por exemplo, quando eu falo assim, choveu, relampejou, nevou, vai chover. Mesmo que eu pergunte quem é que choveu, que é uma pergunta meio louca, você não vai ter resposta. Por quê? Porque chover, nevar, relampejar são fenômenos da natureza. E por serem fenômenos da natureza, a gente fala que esses verbos são impessoais. E a oração é o quê? Sem sujeito. Oração sem sujeito, tá? Tem mais então, ó. Quais são os verbos impessoais? Os que exprimem, os que dão ideia de fenômeno na natureza. E o nosso querido e amado verbo haver. Opa! Quando esse verbo haver, ele é igual a existir. Então, por exemplo, quando eu falo assim, há 3 alunas na classe, há 3 meninas na classe. Mesmo que eu pergunte assim, quem é que há, não tem como responder. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. Tanto é que se eu falar assim, ó, há uma menina ou há 3 meninas, o há continua do mesmo jeito. Ele não muda, ele é impessoal, ele é irregular, ele não tem sujeito, ele não tem plural. Então, quando você tiver frases, né, orações, frases, em que você tem ali o fenômeno da natureza ou o verbo haver, você vai classificar como oração sem sujeito. Sem problemas. Lá na página 41 do livro, você tem esse quadrinho também, ó. Esse quadrinho verde aqui, ele está falando assim, ó. Tipos de sujeito. Acompanhe comigo, pega o marca-texto, grifa tudo aqui, escreve aqui. Importante. Aí eu vou ler para vocês. Sujeito simples. Tem só um núcleo, mas pode ser constituído de uma ou várias palavras. Exemplo. A bela Yara protege rios e lagos. Quem é que protege rios e lagos? A bela Yara. Sujeito composto.
tem 2 ou mais núcleos. A Yara e a Cuca são personagens do folclore brasileiro. Quem é que são personagens do folclore brasileiro? A Yara e a Cuca. Sujeito oculto ou recuperável na desinência do verbo. Sujeito oculto ou que você sabe quem é pela terminação do verbo. Não aparece escrito na oração, mas pode ser deduzido pela desinência verbal, pela terminação verbal. Pela presença do mesmo sujeito em outra oração próxima, é possível reconhecer a que ou a quem ele se refere. Os homens ficam presos no fundo do rio, mas adoram o canto da Yara. Quando o autor escreve adora, ele não precisou repetir os homens. Por quê? Porque nós, como leitores eficientes, leitores muito espertos da nossa língua portuguesa, a gente sabe que esse adoro está se referindo à palavra anterior, que é os homens. Ele não precisou falar assim, ó, os homens ficam presos no fundo do rio, mas os homens adoram o canto da Yara. Não precisa, fica repetitivo, fica cansativo, tá? Gosto de lendas folclóricas. Esse gosto aí mostra que o verbo, aliás, mostra que o sujeito é eu. Por quê? Por causa da terminação do verbo. Certo? Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 classificações para o sujeito. Na página 41, você tem 3 delas, tá? As 3 primeiras. Depois, vai aparecer na página 42 o sujeito indeterminado e na página 43 a oração sem sujeito. Bom, então eu vou deixar essa parte para a segunda aula, que já vou gravar em seguida, depois vocês assistem, certo? Beleza, tchau, tchau!